Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro do Breve Notas e hoje nós vamos conversar sobre o caso Queiroz. Eu não vou aqui trazer um panorama jornalístico do que aconteceu com Queiroz, fazer uma análise do processo dele, mas eu quero apenas provocar o pensamento de vocês a partir do conceito de controle de verdade e de duplo pensar. Antes de nós entrarmos especificamente na temática e debater o caso Queiroz a partir desses conceitos que eu trouxe, eu gostaria de fazer apenas um breve panorama do que foi que aconteceu. O Queiroz foi preso ontem, dia 18 de junho. A sua prisão foi decretada pelo juiz Flávio Itabaiana Nicolau, que é juiz da 27ª Vara Criminal do TJ do Rio de Janeiro, dentro de uma operação chamada Operação Anjo. Essa operação foi nomeada Operação Anjo em decorrência do apelido do Frederico Wassef, que é advogado do Bolsonaro e de sua família, e curiosamente o Queiroz, que ninguém sabia onde ele estava, foi encontrado justamente em um sítio em Atibaia de propriedade do Frederico Wassef. Segundo o caseiro, ele já estava há cerca de um ano hospedado naquele local. Em setembro do ano passado, o Wassef ele foi entrevistado pela jornalista Andréa Saad e afirmou categoricamente que não sabia onde estava o Queiroz e também não era o seu advogado. E curiosamente, ele foi encontrado justamente nesse sítio, sendo que, como eu já disse, o caseiro afirmou que ele já estava lá há cerca de um ano, ou seja, desde antes de junho de 2019 ele já estava nesse sítio do Wassef. Isso é bastante problemático, porque se vocês consultarem a agenda presidencial do dia 14 de maio, vocês vão observar que o próprio Bolsonaro já tinha tido uma reunião com Frederico Wassef, que era justamente o hospedeiro do Queiroz. E isso em um contexto onde ninguém sabia onde estava o Queiroz. A prisão do Queiroz foi decretada tendo em vista que ele foi chamado várias vezes para colaborar com a justiça dentro dessa Operação Anjo, e ele não compareceu em vários desses depoimentos. Outro fator que foi considerado pelo juiz Itabaiana é que o Queiroz, além de não estar colaborando efetivamente com a justiça, ele estava oferecendo um risco à instrução criminal. Isso significa que o Queiroz estava possivelmente coagindo testemunhas, interferindo na colheita de provas, o que fez com que o juiz Itabaiana autorizasse a decretação da sua prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal e assegurar também a instrução criminal, que são situações em que as pessoas envolvidas estão atrapalhando as investigações criminais. E por que a prisão do Queiroz ela é importante para nós entendermos o atual contexto e nos auxiliar a entender melhor o bolsonarismo? A primeira questão é que ele está envolvido no esquema chamado de rachadinhas durante a época em que ele era assessor parlamentar do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele era deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro e o Queiroz estava diretamente envolvido com alguns funcionários fantasmas que eram mantidos dentro da folha de pagamento da Alerj no gabinete do Flávio Bolsonaro. E inclusive situações que afetam o próprio Bolsonaro, porque a filha do Queiroz, Natália, embora fosse personal trainer, ela estava lotada dentro da Assembleia Legislativa, lá em Brasília, no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. Uma outra situação que é bastante interessante e elucidativa, que pode ser esclarecida com a prisão do Queiroz, é o seu envolvimento com Adriano da Nóbrega, que foi morto em uma circunstância bastante estranha em uma operação policial em fevereiro desse ano na Bahia, o que leva a uma suspeita de um apagamento de arquivo. Os dois, segundo uma linha investigativa do Ministério Público do Rio de Janeiro, têm fortes ligações com o que é chamado Escritório do Crime, que possivelmente esteve envolvido na morte de Marielle Franco e Anderson. Eu não vou explicar aqui exatamente o que é essa rachadinha, basta vocês entenderem que se trata de uma movimentação atípica e ilícita
nas contas do Queiroz, que chegou a movimentar em alguns anos o valor de 1,2 milhões, o que era bastante incompatível com o seu salário. Entre 2014 e 2017, foram cerca de 7 milhões de movimentações em uma conta de um assessor parlamentar. Então, existe uma incompatibilidade em relação ao salário e às movimentações financeiras. Houve, inclusive, uma movimentação bastante atípica, um depósito do Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, que o próprio Bolsonaro alega ter sido um empréstimo no valor de R$40 mil que ele fez para o Queiroz, o que é bastante esquisito, considerando que houve uma movimentação de milhões na conta desse assessor parlamentar. Então, qual seria a lógica e a coerência dele buscar uma mixaria, em termos monetários, assim, de empréstimos junto à família Bolsonaro? Então, existem muitas circunstâncias e muitas coisas que devem ser esclarecidas a partir dessa prisão preventiva do Queiroz. É importante lembrar também que a esposa do Queiroz, de nome Márcia, está atualmente foragida da polícia do Rio de Janeiro, tendo em vista que o juiz Itabaiana da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro decretou uma prisão preventiva contra a Márcia, mas ela sumiu do radar da polícia, o que complica bastante as coisas. Então, talvez com o aparecimento da Márcia, muitas coisas possam ser esclarecidas, tanto quanto ao esquema de rachadinhas, quanto também ao envolvimento do Queiroz e talvez da família Bolsonaro com o chamado escritório do crime de milicianos. E agora, já entrando na temática do nosso vídeo de hoje, eu gostaria de trazer alguns conceitos relacionando o caso Queiroz e mais propriamente ao tema do bolsonarismo. O que nós vemos com o caso Queiroz é um possível envolvimento do presidente Bolsonaro com vários casos de corrupção. E eu percebo que existe um certo controle da verdade por parte dos seus apoiadores e por parte dessa narrativa bolsonarista que tenta relacionar o Bolsonaro a uma conduta ética, honesta, incorruptível. Existem, então, 3 conceitos que eu gostaria de trazer para nós pensarmos a respeito desse tema. Um deles é chamado ilusão da verdade. O que é a ilusão da verdade? Existe uma frase bastante famosa que é atribuída a Goebbels, que é o ministro da propaganda da Alemanha nazista, que diz o seguinte: uma mentira que é repetida inúmeras vezes se torna uma verdade. Embora não dê para dizer com certeza que essa frase ela pertence a Goebbels, ela é muito interessante para nós entendermos como a repetição, a reiteração de uma afirmação várias e várias vezes, ela faz com que as pessoas passem a acreditar que aquilo que é dito é uma verdade. Você percebe essa narrativa em diversos robôs que são trazidos pelo bolsonarismo, que repetem em uma dicotomização com o PT, que o governo do Bolsonaro ele é bastante ético, ele é bastante honesto, que não existem casos de corrupção, o que nos parece que não carrega nenhum lastro de verdade, tendo em vista a atuação do Bolsonaro em 28 anos no poder legislativo, como também a sua situação agora que está sendo trazida à luz pelo caso Queiroz. E por mais que você relacionar o Bolsonaro com uma conduta ética e não corrupta pareça ser irreal, isso é repetido de uma forma estratégica tantas e tantas vezes que dentro do imaginário popular isso vai, de certa forma, pegando. Por que que isso acontece? Quando você escuta uma afirmação algumas vezes e logo em seguida essa informação é trazida, você tende a acreditar que aquilo que você ouviu da outra vez, por mais que aquela afirmação ela não seja correta, ela se torne uma verdade, porque soa, em algum sentido, familiar. Então, isso se torna uma estratégia política que vem sendo massivamente utilizada pelo bolsonarismo,
que é uma coisa que começa lá atrás com a Lava Jato e inclusive com a ligação do Moro com o Bolsonaro enquanto ministro da Justiça. E por mais que agora o Moro ele não esteja mais dentro do governo como o ministro da Justiça e da Segurança Pública, a narrativa, o discurso, ele já foi produzido dentro do imaginário dessas pessoas. E quando eu falo isso, eu gostaria de lembrar a narrativa que é sustentada especialmente pelo Olavo de Carvalho. Em uma entrevista que ele deu para a BBC Brasil, ele chegou a afirmar reiteradas vezes que poderíamos chamar o Bolsonaro de burro, de mau administrador, mas jamais de uma pessoa que seja corrupta. E ele vai também, de certa forma, minimizando os casos de corrupção que vão aparecendo. Ele chega a afirmar alguma coisa parecida com isso, que casos pequenos de corrupção são comuns em todos os governos. O outro conceito que eu gostaria de trazer, ele é trazido dentro da obra do George Orwell, em 1984, que é uma ficção política, um romance distópico, que é o conceito de duplo pensar. Na verdade, existem vários conceitos dentro dessa obra que são bastante interessantes para nós pensarmos na política contemporânea. Nós temos, por exemplo, a questão do buraco da memória, da novilíngua, do crime de pensamento, mas eu gostaria de destacar a questão do duplo pensar. E é muito interessante nós entendermos que essa obra, 1984, ela foi escrita em 1949, mas parece que traz a debate temas que hoje estão muito em voga, que nos ajuda a pensar no nosso tempo presente. Mas o que é o duplo pensar? O duplo pensar é a possibilidade de manter dentro de uma mesma ideia ou de uma mesma pessoa dois conceitos distintos e contraditórios. Existem vários exemplos dentro do governo de Bolsonaro que são exemplos típicos do duplo pensamento. Dentro do romance de George Orwell, o próprio nome dos ministérios do governo eram exemplos de duplo pensamentos. O Ministério da Verdade, apesar do nome, estava preocupado em criar mentiras. Assim como dentro do governo do Bolsonaro, nós temos o Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, que na verdade é um antiministro. Ele está lá para destruir o meio ambiente. Assim como o recém-saído do Ministério da Educação, Abraham Weintraub, também estava lá para advogar contra a própria educação. E assim se proliferam diversos exemplos que eu poderia trazer para o debate, para se pensar como dentro do governo do Bolsonaro é trazido esse duplo pensamento. É dar nome às coisas que não são as coisas em si. É, por exemplo, você falar reiteradas vezes que o Bolsonaro, que está envolvido em coisas bastante escusas que estão sendo investigadas, ele é uma pessoa que não é corrupta. O Olavo de Carvalho sabe muito bem como utilizar essa estratégia. Ele falou também, recentemente, que o Bolsonaro ele é meio burro, mas é honesto. Então é realmente uma formação discursiva e semiótica de você introjetar dentro daquela pessoa um conceito que não corresponde à realidade. É realmente algo que é adquirido por meio de uma repetição descontrolada e também, em um certo sentido, por um esvaziamento da significância das palavras. Então, nós podemos dizer que o duplo pensamento, ele fornece um controle da realidade, um controle da verdade. O bolsonarismo utiliza isso como uma estratégia política de uma forma bastante massiva. É preciso ficarmos atentos e, inclusive, o caso do Queiroz, ele ajuda-nos a pensar a respeito disso, de como é possível você desconstruir
essas ideias que foram introjetadas nas mentes das pessoas por meio dessas artimanhas, desses artifícios de semiótica. Uma coisa que também é trazida pelo duplo pensamento é um esquecimento seletivo de algumas verdades. Então, ao mesmo tempo que você esvazia as palavras de seus sentidos e você introjeta isso em duas ideias contraditórias dentro de uma mesma pessoa, você também faz com que algumas coisas sejam esquecidas de uma forma estratégica. É quando, por exemplo, o Bolsonaro vai fazer aquela live da semana e fala que o caso Queiroz ele está sendo tratado como se fosse um grande criminoso e que ele não é advogado dele, ele não sabia onde Queiroz estava, e também através da minimização de coisas muito graves e muito sérias que precisam ser melhor esclarecidas e debatidas. Então é isso, pessoal. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, trazendo alguns conceitos para pensarmos no tempo presente, deixe aqui nos comentários. Se vocês gostarem, cliquem em curtir, compartilhem com seus amigos e, se quiserem, se inscrevam aqui neste canal. Vamos lembrar, sejamos menos reativos e mais propositivos. Nos guiemos menos pela resistência e mais pela renitência. Muito obrigada a todos.